Boa noite a todos que nos acompanham pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Maria. Hoje eu tenho um recadinho para todos vocês. Amanhã não vai ocorrer a live das 18 horas, porque como quem nos acompanha sabe, todos os dias às 18 horas nós temos a nossa live ligada à nossa Casa Espírita. Porém, amanhã a live vai acontecer às 19 horas e vai ser com o nosso amigo, um convidado especial, não é trabalhador da casa, mas é um amigo da casa. É o Elcio Valente Guimarães, ele é médico e vai nos brindar com o tema Causas Atuais das Aflições. Inclusive, este tema está contido no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo este que tem como tema Bem-aventurados os aflitos. O nosso amigo Elcio, ele é médico, é homeopata e também ele faz parte da AME, Associação Médico Espírita. Então, todos vocês estão convidados para amanhã, às 19 horas, pela página do Facebook da nossa querida Casa Espírita Maria de Nazaré. Obedecendo ao decreto do governador, nós não estamos mais abrindo a Casa Maria de Nazaré. Entretanto, há uma possibilidade e nós vamos fazer, que é aos domingos abrir a casa entre 9 e 10 horas, não para uma palestra como costumeiramente acontece, mas somente para aquele que quiser ir à Casa Espírita, fazer uma prece, colocar o seu nome de um amigo, de um familiar para vibração. Então, anotem todos os domingos, enquanto perdurar esta fase, essa situação, a casa abrirá tão somente aos domingos, das 9 às 10. Queridos amigos, então agora vamos iniciar a atividade de hoje. Atividade esta em que abordamos 3 obras ligadas à doutrina espírita. A primeira obra do livro Fonte Viva, que com outros 3 livros constituem um verdadeiro tesouro que todos nós deveríamos ter junto de nós. Então são 4 livros com 180 mensagens cada um. Se lêssemos uma mensagem por dia, seriam 2 anos com mensagens diferentes. É o livro Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Fonte Viva é esta obra que todas as sextas-feiras nós abordamos uma mensagem, uma lição. Depois, nós também faremos a leitura de um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, vamos abordar uma questão dentre mais de 1000 que existem no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós estamos fazendo um estudo na sequência, sistemático. Então, agora que nós vamos dar realmente início à nossa live, eu quero gostaria de contar com a colaboração de todos vocês que nos assistem neste momento, para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscando sempre, com muito carinho, respeito e amor, a sintonia dos bons espíritos que nunca nos abandonam. Nós é que, por vezes, ao perdermos a serenidade, o equilíbrio, não conseguimos nos sintonizar com eles. Mas agora é o momento.
vamos fechando os nossos olhos materiais, abrindo os olhos da alma, os olhos espirituais, fazendo a prece que Jesus, nosso divino pastor, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Que alegria estarmos mais uma vez juntos para estudarmos um pouquinho mais da doutrina espírita. A doutrina espírita que nos esclarece, nos conforta, nos consola e nos faz querer de fato conhecer a verdade trazida por nosso Mestre Jesus, pois foi Ele mesmo quem disse um dia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quem é verdadeiramente livre no amor e no perdão pode-se considerar, ainda que no mundo de expiações e provas, feliz. Vamos à leitura de hoje, então, do livro Fonte Viva, a lição de número 79, cujo título é Sigamos a Paz. Busque a paz e siga a Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua, espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração.
sigamos a paz. No início desta lição de hoje, do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, nesse título, Sigamos a Paz, logo no início nós temos uma citação de Pedro, o grande apóstolo, que diz: busque a paz e siga. Então, Emmanuel, o autor espiritual, vai nos dizendo que não há quem não procure a paz. Quem de nós não deseja ficar em paz, na tranquilidade, na serenidade? Então, muitos de nós pensam: eu encontrarei a paz quando passar num concurso público e estar investido, num cargo, ali eu encontrarei a paz. Entretanto, como o texto nos fala, neste cargo teremos desafios a superar, questões que vão nos trazer uma certa preocupação. Então, o que acontece? Aqui diz que a pessoa queria tanto ter um cargo e de repente recua espavorido. Não vai para conseguir superar aquele desafio, recua. Então, não encontra esta paz. Um outro exemplo é de alguém que almeja a paz num casamento. O homem que deseja casar-se, ter filhos, ou mesmo a mulher que deseja o mesmo. Encontrar um amor, constituir família. Só que nós sabemos que a família é o cadinho do laboratório, no núcleo familiar, que vai nos trazer grandes provas. A prova da paciência, da tolerância, da compreensão. E encontrar a paz, para encontrar esta paz, nós precisamos persegui-la, segui-la mesmo. Mas como é que nós vamos conseguir seguir a paz? Se no casamento nós brigamos todos os dias, se queremos que a nossa opinião prevaleça, se não aceitamos a forma que o outro é, o que o outro fala, o que o outro sente, e queremos nos sobrepujar ao outro, nunca que encontraremos a paz. Então, o texto é claro, só encontraremos a paz seguindo-a se tivermos Jesus em nosso coração, porque Jesus simboliza para todos nós o farol do amor a iluminar a nossa existência. Se não tivermos amor, se o amor não for o metro, a medida das nossas atitudes para com o próximo, para com Deus, para conosco, nós não encontraremos essa paz, pois que a paz só se encontra com a consciência tranquila. E aquele que tem medo, que se revolta, que se indigna com as coisas que acontecem de errado, não vai mesmo encontrar a paz. Não estou dizendo para que fiquemos alienados ao que nos acontece. É certo que muitas coisas que estão sendo veiculadas na mídia nos tiram o sossego. Porém, precisamos ser inteligentes e trabalhar a nosso favor. Não podemos ficar reféns do que a mídia nos oferece em momentos tão difíceis, delicados, pelos quais estamos passando, sobretudo com a pandemia da Covid-19. Mas precisamos manter este equilíbrio, ter a fé viva em nossos corações, ter a alegria de viver, de ter a oportunidade de fazer o bem. E tenhamos a certeza, se tivermos amor em nossos corações, alegria e gratidão por estarmos neste momento vivenciando tudo o que estamos passando, se formos realmente gratos, alcançaremos aquela paz. Paz relativa, é verdade, porque a paz, o amor maior, sublime, só
encontraremos, de fato, quando um dia atingirmos a condição de espíritos puros. Para espíritos ainda, como todos nós, na condição de sermos provados e passarmos por expiações, não nos é concedido ainda a paz absoluta, somente a paz relativa. Mas já não é uma grande coisa termos uma paz relativa em nossas mentes e corações? Pensemos nisso, reflitamos. Graças a Deus. Vamos então para o Evangelho de hoje. Hoje nós escolhemos um capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3º tem como tema, deixa eu pegar aqui, eu estava pegando o livro dos Espíritos, não ia achar nunca, né? Capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu Pai. E o texto é pequenino, eu vou lê-lo na íntegra. Capítulo 3º, item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto enfim o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão de sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Então, o tema de hoje que o Evangelho nos traz é diferentes estados da alma na erraticidade. Então, iniciaremos dando o significado, o conceito do que seja erraticidade. A erraticidade é um período que vai do desencarne até o próximo reencarne. Então, é aquele período em que não ocupamos um corpo e estamos, portanto, no plano espiritual. Então, a alma, não é, que desencarna, vamos dizer, o espírito, né? Porque a alma, no sentido que a doutrina espírita normalmente nos coloca, é que a alma é o espírito encarnado. Porém, neste título, devemos considerar a alma como sinônimo de espírito. Como é que a alma, ela se comporta, como ela se encontra no plano espiritual. Bem, para isso, primeiramente, Kardec, que descreveu esse texto para todos nós, ele nos chama a atenção que, pelo título, há muitas moradas na casa de meu Pai, é que existem nessa infinidade, no universo, praticamente infinitos planetas, né? Então ele diz assim,
A casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Então, tem esse conceito das palavras proferidas por Jesus. Há diferentes moradas na casa de meu Pai. Seriam os planetas, os orbes que circulam no universo infinito. Mas Kardec aborda, e nós vamos nos ater mais neste conceito, de que abstraindo dos planetas que possam haver, os diferentes planetas que são muitas moradas na casa do Pai, na casa de Deus, nós temos também os diferentes estados da alma. O que acontece conosco ao desencarnarmos? Para respondermos esta questão, é necessário fazer outra pergunta. Como levamos a nossa existência durante o período em que estivemos encarnados? Demos guarida a sentimentos nefastos como orgulho, egoísmo, sensualidade exacerbada, inveja, ciúme, fomos maledicentes, fomos arrogantes, rebeldes, enfim, fomos desta forma? Ou, por outro lado, tentamos viver a nossa passagem na Terra da melhor forma possível, nos instruindo, procurando ser úteis ao nosso próximo, procurando ser úteis ao nosso núcleo familiar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Então, o que vai ditar o que encontraremos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, é exatamente o que fizemos, como pensamos, como sentimos, como falamos, como agimos durante a nossa jornada terrena. Então, aqui fica muito claro que céu e inferno não são locais circunscritos, localizados. O céu fica lá em cima, o inferno cá embaixo. Então, é um local geograficamente localizável. Não. O que Kardec nos esclarece é que são estados de consciência. Então, dependendo como eu levei minha vida, eu fui me escravizando ou eu fui me libertando. Eu fui me escravizando por desejos de posse, de controle, de coisas materiais, buscando nisso a minha vã felicidade. Então, o que acontece com o perispírito quando somos muito ligados à matéria e a esses sentimentos densos, sombrios? O que acontece é que o perispírito será igualmente sombrio e denso. Então, fisicamente denso, porque o perispírito, ele ainda tem um componente material, embora muito mais sutil que o corpo físico, mas ele ainda assim é material. E ele vai ser atraído para locais densos. Então é isso, espíritos culpados, que sentem remorso, porque o remorso é diferente do arrependimento. O arrependimento é quando eu me dou conta que fiz algo, errei, e logo em seguida penso, eu não devia ter feito isso. Tenho a humildade de reconhecer e procuro não mais fazer aquilo que eu fiz, procuro me desculpar. Isso aí é um arrependimento puro e simples. Porém, o remorso é algo muito mais sombrio, se assim eu posso dizer. O remorso é um sentimento de culpa que não me permite avançar. Quando tenho remorso, eu não me sinto
bom o suficiente para ser perdoado. E eu me culpo, e eu me penalizo, e não aceito ajuda, porque penso que devo sofrer mais e mais. E isso é o remorso. Então, mentes culpadas, quando desencarnam, ocasião em que a sua consciência se amplia, diante de seus erros fragorosos, têm o remorso, porque sabem que por grandes dificuldades, por grandes dores morais, irão passar. Então, já sentem toda a dor de não terem feito o bem quando certamente o podiam fazer caso desejassem sinceramente. Então, da mesma forma que se o nosso perispírito é denso, vai ser atraído por regiões não exatamente localizadas, mas nós vamos ser atraídos para a sintonia, para a frequência, para a densidade do nosso perispírito. E lá ficaremos até, de fato, nos darmos conta e clamar pela misericórdia divina, não com revolta, não com desespero, mas compreendendo que Deus nos ama acima de tudo. E se por um lado o perispírito denso nos atrai para regiões trevosas, dolorosas, o espírito que foi se desprendendo da matéria durante a sua estadia terrena vai se encontrar com aqueles com quem tem afinidade, porque vejam que Kardec assinala que o malvado frequentemente vai ficar só, vai ficar separado dos objetos que ama. Mas que objetos seriam esses? Por vezes pessoas que amavam, mas sobretudo coisas materiais, ouro, poder, riquezas. Então, é claro que no plano espiritual nada disso vai nos acompanhar. Então já é um grande sofrimento para aquele que é arraigado na matéria. Então, meus amigos, os diferentes estados da alma na erraticidade estão proporcionalmente ligados à maneira como vivemos a nossa existência. Então, se procuramos amar, fazer o bem, onde estaremos? Estaremos atraídos em regiões em que o bem seja a palavra, em que o bem seja praticado. Então, a felicidade no além-túmulo vai depender única e exclusivamente da nossa vivência. Então, façamos todos os esforços. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Temos inteligência, temos essa doutrina que nos conforta, que nos consola e, sobretudo, nos ensina, nos abre os olhos para a nossa salvação, que é a caridade. Não é este o lema da doutrina espírita? Fora da caridade, não há salvação e não há mesmo. Então, meus amigos, sempre há tempo de fazermos o bem, de pensarmos no outro, como podemos ser úteis. Não tenhamos a vida de um egoísta, para não sofrermos duras consequências depois. Consequências estas criadas por nós mesmos. Graças a Deus. Queridos amigos, agora nós vamos para uma questão do Livro dos Espíritos e é a questão de número 587. Deixe-me ver se é essa mesma. Isso, é pequenina. A pergunta é pequena e a resposta também. 587. Isto está descrito no capítulo 11, Os Três Reinos. Que três reinos? Os três reinos da natureza, que de uma forma muito simples podemos dividir em reino
mineral, vegetal e animal. Lembrando que a doutrina espírita ainda fala num quarto reino, que é o reino humano, que seria o animal superior, dotado de livre-arbítrio e raciocínio. Então, a pergunta 587 é a seguinte, que Kardec, elabora aos espíritos superiores. As plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas? Alguém aqui já pensou nisso? Ai, será que quando cortamos uma alface, não é? Cortamos lá, tiramos uma fruta de uma árvore, será que a árvore, será que o vegetal tem a sensação de dor que nós teríamos? Que nós, animais, não é? Nós temos? Então, os espíritos respondem. As plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não tem a sensação de dor. Então, o que os espíritos superiores nos colocam é que as plantas, elas sofrem a ação da matéria, ação sobre a matéria. Porém, elas não têm sensação, não têm percepção, então elas não vão ter dor. Nós temos, somos seres que na escala evolutiva somos dotados de estruturas mais complexas e que sentimos, claro, dor. Os animais, tanto os animaizinhos, nossos irmãozinhos, que não são dotados do livre-arbítrio e do raciocínio, sentem igualmente dor, como nós, seres humanos. Porém, as plantas que pertencem ao reino vegetal não possuem essa percepção. Ok, meus amigos? Então, por hoje, a nossa atividade está se findando. Já está no horário de encerrarmos. Então, mais uma vez, quero convidá-los para juntos elevarmos o pensamento a Deus e dirigirmos o nosso coração a Maria de Nazaré. Sempre estou fazendo uma homenagem a Maria, Mãe de Jesus. Ao início da nossa live, sempre tem uma música lindíssima, cantada em italiano por duas moças, e elas falam de Maria. Então é minha sempre homenagem a Maria de Nazaré. Vamos juntos, então, fazermos a nossa homenagem a ela agora? Fechemos os nossos olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem sempre conosco, sempre que possível, todos os dias às 18 horas as nossas lives. Amanhã às 19, Causas Atuais das Aflições, com o nosso amigo Elcio Valente Guimarães. Com relação aos outros dias, no domingo será Arielle. Segunda, eu retorno. Terça e quarta, nosso amigo Sérgio. Quinta, Ezequiel. Sexta, eu retorno. E assim sucessivamente. Fiquem conosco. Um ótimo final de sexta-feira. Um excelente final de semana a todos. Um abraço fraterno e apertado. Tudo de bom e até a próxima.